que a gente está falando aqui é de produção de consciência, no sentido de produção do que se pensa, do que se acredita, do que se entende por mundo, do que se entende sobre a nossa relação com o mundo. E isso inclui essa forma de produção de pensamento, que é a participação do profissional numa comunidade, que é uma intervenção profissional. Acontece que, se a gente não sai de um lugar de quem apenas sabe, e que é o único que sabe, a gente corre o risco de continuar reproduzindo essas relações de opressão que estão presentes lá em meio a esse local, a essa situação dada. Então, quando a gente está falando desses cuidados, quando a gente está falando dessa forma de se aproximar, isso tem que se refletir em coisas bem práticas, em coisas bem concretas. Acontece que as pessoas em uma situação dada, nós mesmos, temos essa autodesvalorização, a gente se sente autodesvalorizado, a gente se sente incapaz de mudar as coisas que estão à nossa frente, a gente se sente incapaz de mudar uma situação injusta, a gente se sente incapaz de mudar a sociedade, mudar o que está à nossa volta, vendo tanta coisa ruim acontecendo, tanta dificuldade que as pessoas estão passando, e a gente se sente de mãos amarradas, a gente não tem força, a gente não consegue ver por onde ir para mudar isso. Acontece que isso é internalizado pela gente. Isso é internalizado no sentido de que o tempo todo existem aí formas de discurso, vamos dizer assim, que são internalizadas pela gente e que fazem a gente se sentir impotente, se sentir incapaz diante do que acontece à nossa volta. E aí é que tá. Se nós da psicologia, se as pessoas da pesquisa, enfim, qualquer área que seja, se elas vão a uma comunidade, a uma instituição, como quem já sabe do que acontece ali, como quem já tem um discurso salvador, um discurso pronto sobre o que acontece ali, em parte está reproduzindo essa mesma lógica de ter uma verdade sobre as pessoas, porque o que nos despotencializa, o que tira a nossa força para agir, para superar tudo o que há injusto, tudo o que há de destruidor ao nosso redor, vem justamente dessa lógica de umas formações do discurso que chegam a nós como quem já sabe tudo a nosso respeito. Não é simplesmente o conteúdo que faz as pessoas se sentirem sem forças para se mexer, para lutar. Não é somente isso. Não é só o conteúdo dizendo, não, você é fraco, não, você é isso, não, você é aquilo. Não é só isso. É a forma como isso chega a nós, porque isso chega a nós como uma verdade a nosso respeito e vem de forma imposta, sem permitir que a gente se expresse sobre isso. É como... Vocês já devem ter vivido aquelas situações de discussão, e aí geralmente com uma figura que se impõe muito, assim. Ou viveram, ou viram, ou ficaram sabendo, provavelmente. Um relacionamento, como eu vou dizer assim, eu não queria falar abusivo, mas enfim, um relacionamento ruim, um chefe, sabe aquele tipo de pessoa assim que tá com a fala pronta e aí não dá margem nenhuma para você questionar, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você vai começar a falar, a pessoa já te corta, passa por cima. Às vezes isso acontece em reunião também. Você quer falar alguma coisa, ninguém te ouve, todo mundo te atropela. E assim você não se apossa da palavra como a gente falava na outra ocasião, que Paulo Freire fala. Você, então, não faz uso da palavra no sentido de que usar a palavra é abrir as possibilidades suas para o mundo, é se apossar do mundo, tomar de seu espaço no mundo. Né? E aí, então, esses momentos em que a gente está numa desigualdade de poder, vocês observem
que essas pessoas, elas vêm de uma forma assim que nos silenciam, que impõem o que elas estão falando, elas não permitem que haja diálogo, existe um monólogo apenas. E aí isso despotencializa a gente não só pelo conteúdo, não é só pela ofensa que muitas vezes vem aí. Essa forma sem diálogo de se usar a palavra despotencializa a gente também. Tanto é que uma atitude comum nossa é desistir de falar assim, tá bom, não vou falar nada. Isso vai fazendo a gente perder a confiança de que a gente pode falar, de que a gente pode se expressar e tentar mudar alguma coisa. Para eles, pessoa humana são apenas eles, os outros são coisas. Tem essa dimensão desumanizadora disso, né? Você tira da pessoa possibilidades de escolha, as possibilidades de se afirmar, as possibilidades de ter sua opinião, de ter sua posição no mundo, mesmo que seja equivocada, mesmo que seja errônea, mas você tira a possibilidade da pessoa ter o seu lugar legitimado, e se é um lugar errôneo, se é um lugar acrítico, que precisa ser repensado, mas tem que ser repensado a partir daí. É isso que o Paulo Freire fala o tempo todo. Tem que ser repensado a partir daí e não a gente levar as verdades prontas. Por exemplo, uma falha extremamente comum no trabalho em instituições, e eu estou falando inclusive de profissional que está lá mesmo, né? Pensando nessas instituições que são voltadas para uma clientela empobrecida, é uma atitude de que essa clientela não tem que escolher, olha, o que tem é isso, e você fique feliz por ter isso. Você tem que engolir, aceitar, satisfeitíssimo, não tem direito de questionar. Eu já trabalhei em CAPES, já fiz alguns trabalhos com CRAS, e é muito comum essa visão mesmo. Então, assim, como a nossa clientela vive em condições precárias, é empobrecida, então eles não têm escolha, eles têm que aceitar o que eu der. Não tem que abrir a boca para opinar sobre o que a gente faz aqui, não tem direito de escolher. Vocês estão entendendo? É essa atitude que a gente está questionando aqui. É essa a atitude. Porque, infelizmente, predomina a visão. Quando eu faço um trabalho em benefício de uma população vulnerável, seja profissionalmente, seja um trabalho voluntário também é profissional, mas eu digo não remunerado, né? Que seja, a atitude é muitas vezes caritativa, beneficente. E aí, isso implica uma visão assim de alguém que tem uma certa superioridade e que vai, assim, tomado por bondade, se desdobrar a ajudar a pessoa, e a pessoa que é ajudada, o único que pode fazer é ficar agradecido. E aí, assim, né? Mas se a pessoa está numa situação de miséria, ela vai aceitar qualquer coisa mesmo. É claro que vai. Se estiver numa situação de desespero, ela vai aceitar qualquer coisa. Mas nosso trabalho nessas instituições é simplesmente acudir a situações limite desesperadoras ou abrir as possibilidades a partir dessas situações limite, as possibilidades de superação concreta. Tem uma expressão que Paulo Freire usa aqui, cadê? Ele fala do inédito viável. O inédito viável que supera a situação limite. Então a gente quer só fazer um remendo, só tapar buraco e cuidar daquela emergência extrema, ou a gente quer abrir esse inédito viável para superar essa situação limitante, essa situação limite. Eu estou falando isso pensando o quê, por exemplo? Vou colocar uma situação corriqueira demais, assim. A pessoa vai lá e dá uma marmitinha, dá uma boia fria para um morador de rua. E esse morador de rua rejeita.
E aí a pessoa fica brava. Acha? O que que ele tá querendo? Dei comida para ele. Tem que aceitar. Afinal, ele tá numa situação extrema, ele tem que aceitar qualquer coisa que a gente der. E é essa concepção equivocada que a gente precisa superar no nosso trabalho. É essa concepção equivocada. Evidentemente, se a pessoa está numa situação extrema, está ali morrendo de fome, ela vai comer pedra. Mas a gente não está sempre trabalhando com situação extrema e pensar dessa forma é limitar a pessoa a uma condição de coisa ou até de animal, assim, sabe? Que daí eu já imagino que é tipo um animal que a gente dá comida para ele e não pergunta se ele quer ou não. E mesmo o animal, depois que ele supera uma situação muito difícil, ele também se permite rejeitar ou aceitar a comida, rejeitar ou aceitar uma situação. Superada a condição de miséria, reumanizando a situação da pessoa, aí ela se vê em condições de se colocar como sujeito, de se colocar como alguém que tem voz, que tem posição. É essa condição que a gente precisa alcançar. E aí, o que muitas vezes então, as instituições, infelizmente, fazem é só ficar num viés caritativo ou de acudir à situação mais extrema e não promover real autonomia, não promover real superação. Em escola, por exemplo, eu vejo isso, uma fala muito comum, que eu acho bizarríssima, que é assim, né? Quando os livros vencem, porque livro didático vence, se eu não me engano, é a cada 3 anos. Vence não é que apodrece, não, gente. Ele vence porque ele precisa ser atualizado pedagogicamente. E aí, assim, a grande maioria das escolas jogam fora. Vocês estão entendendo? Em vez de pegar os livros e dar para os alunos, elas jogam fora. E aí a pergunta é sempre a mesma: por que vocês não dão os livros para os alunos? Ah, eles não vão valorizar, eles vão jogar fora. Mas jogar fora é o que você está fazendo, criatura. Então eles falam assim que os alunos não vão dar valor para os livros e por isso não dão para eles. De qualquer forma, é um absurdo. É um absurdo. Então, assim, olha, eu julgo que você não tem condições de apreciar esse livro didático, então eu não vou te dar. Não posso investigar o pensar dos outros referido ao mundo se não penso. Mas não pensa autenticamente se os outros também não pensam. Simplesmente não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros. Isso aqui faz menção a um conceito da filosofia existencialista, do Sartre e da Beauvoir, que é o seguinte: é, a minha liberdade ela só é completa se o outro também é livre. Então, assim, as minhas escolhas serão verdadeiramente livres se eu convivo entre pessoas verdadeiramente livres. Porque só pessoas livres que vão permitir que exista a verdadeira liberdade. Enquanto existe opressão, jamais a minha liberdade é plena. Mesmo que permitam um pouco mais de escolhas, eu nunca serei verdadeiramente livre vivendo em uma sociedade opressora, vivendo em uma sociedade em que há pessoas que não são livres. Então, da mesma forma, eu não penso autenticamente, eu não penso com autenticidade, com coerência, se há pessoas que também não pensam com coerência. E da mesma forma aqui, né, quando a gente está falando então do nosso trabalho de atuação, eu não posso pensar pelas outras pessoas. Pessoas têm que pensar por elas, nem que para isso, e aí é justamente a nossa proposta, para isso eu preciso então dar condições para que as pessoas pensem, dar condições para reflexão, e não simplesmente eu impor essa reflexão.
como se eu soubesse uma verdade e vou levá-la pronta. E isso tem sim relação com a decodificação, fazer uma linguagem mais acessível. Isso, acabei de falar com outras palavras. Liberdade do pensamento. Primeiro eu tenho que ter meu próprio pensamento, minha própria opinião, para poder entender o pensamento dos outros. A investigação da temática envolve a investigação do próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem no homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, sempre referindo à realidade. O prefeito jogou fora os livros da biblioteca municipal. Ai, gente, eu morri com coisa dessa. Credo. Como que joga fora o livro, gente? Então, e aí se você questiona a autoridade, né? O que vocês fizeram com os livros? Ele se ofende, ele vai xingar, ele vai partir para o ataque, que é a típica atitude autoritária, típica atitude monológica, não é? Que é o que eu estava falando. Que é o que eu estava falando. Vocês estão entendendo? Então, não é só o conteúdo que faz a gente se sentir despotencializado, é essa forma de se expressar, essa forma que, assim, que impõe e que briga já, e que não te dá espaço nenhum para você se expressar e para questionar. É essa que é a questão. Esses dias aí, eu envolvido em umas atividades, eu estava reparando uma coisa que já me falaram várias vezes, há anos, uma coisa que me instruíram para eu mesmo me corrigir. É um pouquinho esquisito eu falar isso nessa situação que a gente está. Diz respeito assim. Depois que a gente para observar, que a gente percebe que isso acontece, né? Enquanto a gente está num círculo, num momento de conversa, e como que nós, homens, interrompemos quando as mulheres vão falar. Como eu disse, eu acho esquisito falar isso, porque eu sou um homem falando para. Só tem mulheres aqui. Mas aí eu estava observando, né, que nessa circunstância faz tempo que a gente não tem umas interações diferentes, né, com outras pessoas, assim. Mas o quanto isso existe mesmo, assim. E, e dependendo da situação fica bem nítido mesmo. Às vezes no conteúdo não tem nada ofensivo, a pessoa está interrompendo, mas assim, não está atacando, não está, sabe? Nada, 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 nada. Mas então, mas não é só então o conteúdo, é a forma como se expressa, né? Demonstrando assim, não preciso te ouvir, preciso dar espaço para o que você tem que falar. Porque o que a gente precisa, o que a gente tem que falar aqui, eu já sei. Eu não tenho que te dar espaço. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, sempre referindo à realidade. Não é um pensamento, então, que se desenvolve num lugar abstrato, como, por exemplo, o conhecimento universitário acadêmico pode ser um lugar abstrato desses, como se estivesse, sei lá, no céu, como se estivesse num lugar perfeito, o lugar das ideias, o mundo platônico das ideias, né? Então ali as ideias são perfeitas. E aí o problema não são as ideias, são os homens. Isso eu acho horroroso, aliás. Quando alguém fala esse tipo de coisa assim, não, tal sistema de pensamento, ele é muito bom. O problema são as pessoas que praticam esse sistema de pensamento. Não existe sistema de pensamento sem as pessoas. Não existe. Então, se
as pessoas que seguem um tal sistema de pensamento, elas têm atitudes destrutivas, o problema está nesse sistema de pensamento, sim. Ah, mas distorce, existem distorções. Mas se a maioria que segue um sistema de pensamento age de forma destrutiva, o erro está nesse sistema de pensamento. Não existe uma filosofia, uma teoria sem as pessoas que fazem parte dela. Tem as pessoas que a transformam numa ação, tem as pessoas que a fazem ter relação concreta com o mundo, né? E isso também, o pensamento da crítica não acontece na cabeça apenas de um homem, de um ser humano. O Paulo Freire, anos depois, em obras posteriores, ele mesmo falou dessa questão aqui do homem, né? Daí ele falou que ele deixou de se referir ao ser humano como homem. E esse pensamento, então, não está na cabeça de um homem só, de um ser humano só. Ah, ele é o intelectual, essa pessoa é a que sabe tudo, é a que tem todas as respostas, é a salvadora da pátria. Não. Isso não é libertador de verdade. Porque isso, mais uma vez, mantém as pessoas numa posição silenciada. Não tem um passo a passo, assim, na proposta do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Não tem. A questão aqui, então, foi mais uma forma de tentar organizar o que ele está falando. Porque ele chega a falar de um método com orientações concretas mesmo, sobre como trabalhar com a chamada educação popular. O que a gente pode pensar é o que isso traz para o nosso trabalho com instituições. Não talvez nesse passo a passo, mas com alguns elementos que podem ser importantes que a gente encontra aqui, né? Delimitar em que se vai trabalhar e conhecê-la através de fontes secundárias. Qualquer instituição que a gente vá trabalhar, a gente vai buscar conhecê-la do jeito que dá, informações na internet, documentos, para procurar levantar o máximo possível de informações. Aí as coisas começam a ser mais paulo freireanas mesmo aqui. Conversa informal com as pessoas da área, explicar-lhes o porquê, o como e o para quê da investigação e que esta não é possível sem ela, sem as pessoas. Então, uma aproximação informal com as pessoas da área. A área, eu estou usando uma expressão que ele usa, tá? Da instituição, da comunidade, o que preferir. E deixando claro que não é possível a nossa atuação sem essas pessoas. Parece pouco, mas não é. Parece pouco, mas não é. Só ali a gente já tem uma coisa muito importante. O nosso trabalho, ele precisa dessa aproximação, inclusive essa aproximação informal. Parece uma coisa boba, mas não é. Inclusive, é difícil. É difícil. É muito difícil para o profissional sair do lugar de formalidade dele para se aproximar de maneira informal das pessoas. As pessoas não estão acostumadas com isso e o profissional gosta dessa posição de ser uma figura difícil, de ser uma figura inacessível, né? De ser uma figura que chega dando show. Já repararam isso? Aquela figura que chega na instituição parece que é um show, parece que entra desfilando, assim, né? Todo mundo para ver. Como eu disse, já trabalhei em CAPES e eu ficava assim, eu não sabia se eu ficava revoltado, mas muitas vezes, na verdade, eu ria, né? Porque o dia do psiquiatra aparecer, nossa, gente, parecia o desfile da escola de samba, sabe? Parecia um carro alegórico chegando, porque tudo parava, era uma mobilização da instituição inteira, porque é o dia do psiquiatra estar aqui, né? A estrela do centro de atenção psicossocial, né? É essa aproximação que a gente não pode fazer, que a gente não pode fazer. Seja numa intervenção, numa atuação mais prolongada, seja numa atuação pontual,
A gente tem que sair desse lugar e tentar se aproximar de verdade com as pessoas. Saliente que isso tem que ser informal, porque senão a gente não está se aproximando de verdade. Não é aquela coisa que político adora fazer, principalmente em época de campanha. Vocês vão ver esse ano, né? Então, assim, adora aparecer nos lugares e dar uma de bonzinho, de acessível, pega a criança no colo, beija a criança, come pastel na feira, toma café frio, né? Tem que tirar foto com uma senhora velhinha também. Isso é demagogia. É fingir que está próximo das pessoas, né? Não é isso que a gente tem que fazer. Que temos, ó, estimular para que alguns participem mais diretamente como auxiliares. Paulo Freire fala para a gente tomar auxiliares dessas pessoas da área da comunidade. A gente, então, vai aí, pensando nessa realidade nas instituições escolares, pedir para que nos auxiliem as próprias pessoas que fazem parte dessa instituição. Quando a gente está falando a respeito do alunado, isso é tão difícil, a gente esbarra em tanto preconceito por parte do alunado? Não, por parte dos educadores. Imagina, você vai pôr aluno para te ajudar, eles vão distorcer o seu trabalho, eles vão atrapalhar, eles vão fazer bagunça. As pessoas, então, desse lugar, dessa instituição, terão participação ativa e vão nos ajudar a colher informações na área. Paulo Freire faz uma proposta das pessoas participarem para colher as informações mesmo, né? A gente pode fazer isso. De qualquer maneira, assim, não dá para encaixar esse modelo que ele propõe numa instituição como a escola, mas tem uns princípios importantes aqui, participação ativa das pessoas da escola, alunos, professores, e não simplesmente ficarem na posição de paciente, de alguém que tem paciência, de alguém que espera, né? Não, eles têm que agir junto com a gente. Investigadores vão à área acompanhados por essa equipe local com atitude compreensiva e não com atitude altiva, de alguém que está acima, de alguém que já sabe. Registrar observado em um caderno de notas, incluído aquilo que pareça ter importância, é o nosso relatório, relatinho. É preciso entender a forma de construir o pensamento do povo, isso é muito importante. A forma de construir o pensamento. Isso é, inclusive, complexo porque isso exige nós sairmos um pouco da nossa forma de pensar para compreendermos a forma como essas pessoas pensam. Sem compreendermos a forma como essas pessoas pensam, o nosso trabalho corre o risco de ser completamente inócuo, de cair num vazio, de cair num silêncio. Por mais que a gente vá com boas intenções, por mais que a gente vá pensando que saiba o que é necessário para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquele local, corre o risco de cair num vazio. Porque é o que a gente acha que é importante, não o que realmente é importante para ele. Não o que seja realmente significativo para ele. É preciso visitar a área em momentos diferentes, em situações diferentes. Quer dizer, não estar lá sempre no mesmo horário, né? Daí vira esse momento previsível em que a gente entra desfilando igual a escola de samba. Não. É preciso visitar a área em momentos diferentes para a gente conhecer diferentes aspectos e circunstâncias da realidade com a qual a gente trabalha. Um pequeno relatório de cada visita e debater com os auxiliares. E aí são essas pessoas da comunidade que participam com a gente, que nos auxiliam de verdade ali. Estão juntos. Deve-se investigar as situações limite e a consciência que a pessoa tem delas. Aí aqui a gente já vê umas coisas concretas aqui, ó. Produzir imagens reconhecíveis pelas pessoas de suas contradições vividas. As situações retratadas devem ser reconhecíveis. A codificação não pode ser demasiado explícita nem enigmática. Deve compor leques temáticos, pedindo o desdobramento em várias codificações. Na verdade, não é pedindo aqui, não. É permitindo.
Preciso chegar à percepção do inédito viável, que supera a situação limite. Realização dos círculos de investigação temática em que se trabalha com o material elaborado anteriormente. Aí a gente está falando de uma coisa bem prática. Acho importante conversar a respeito. Aí existe uma proposta de atividade, inclusive, né? Que é o quê? A partir, então, daquilo que a gente consegue pela observação, por essas conversas informais, pela colaboração de pessoas da instituição, a gente elaborar, a partir disso, uns materiais. Esses materiais de Paulo Freire ainda não chegaram na temática geradora propriamente falando. Eles são uma representação da situação limite. Esses materiais não têm que representar a situação limite de uma forma que não seja completamente explícita, nem também muito misteriosa. Por quê? Porque a ideia é provocar o debate e o desdobramento disso. Por isso que ele fala desse leque de temáticas. Porque esse material, ele não pode ter um sentido apenas. Se ele tem um sentido apenas, a gente então está empurrando as pessoas para aquela interpretação. A gente está dizendo assim, olha, eu quero que você entenda dessa forma. Não. A gente precisa, então, que as pessoas se apoderem do contato com esse material e, a partir disso, produzam suas próprias reflexões. E aí o Paulo Freire fala, né? Isso pode ser feito de que forma? Com imagens, com vídeos, com textos para leitura, com músicas, materiais concretos, agora a gente está falando, para a gente trabalhar com eles. Esses materiais, então, têm que ter relação com a realidade que a gente observou aí na instituição e produzir essa reflexão. Quando ele fala não pode ser nem muito explícito, nem muito enigmático, tem essa questão, então, de não dificultarmos a reflexão ou até mesmo impossibilitarmos. A gente vai mostrar algo, então, que a gente vai levar um material que seja fértil de reflexões. Não impõe reflexões, nem impeça reflexões. Tem que ser algo assim que realmente dialoga. Às vezes faz muito sentido para a gente, mas chegar lá não gera nada, porque não faz sentido nenhum para quem está vendo. Inclusive, nisso, tomar o cuidado também da gente não estar impondo nossos sentidos, muitas vezes nossas preconcepções, nossa visão de mundo, mesmo que cheio de boas intenções. Por exemplo, vamos dizer aí que a gente veja a necessidade de abordar a sexualidade. Ok. Imagina fazer que nem aquelas aulas terríveis de educação sexual que tem nas escolas, sabe? Tem a foto, assim, umas coisas podres, né? Cheio de doença, foto de doença, sabe aquela coisa horrorosa? E aí, assim, isso não propõe reflexão nenhuma. Ah, não, isso deixa a pessoa com medo de pegar a doença. Será que isso é uma reflexão mesmo? Será que isso fertiliza, fecunda uma reflexão sobre a sexualidade, sobre cuidar do próprio corpo, respeito com o próprio corpo, com o corpo do outro? Não, isso é sempre uma coisa assim, veja bem, é uma outra forma de silenciar. Tem o conservadorismo nessa concepção, mas também tem uma coisa assim, né? O adolescente vai ouvir isso e vai fazer assim. Ele não vai falar, ele não vai levantar e questionar, viu, dona? Não é assim que funciona. Não, ele não vai falar nada, ele vai tirar um sarro. E aí, assim, a parte importante da mensagem, que é a prevenção, que é o cuidado com o próprio corpo, que é o respeito, etc., não pega nele. Por quê? Porque misturou com esses aspectos aí que não são nada construtivos da mensagem. Né? Enfim, não é isso que a gente tem que fazer, tá? Vocês possivelmente serão convidadas para falar de sexualidade em escola, aí na cidade de vocês. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum mesmo. Então, por favor, não façam assim quando for falar de sexualidade, tá?
Tem que falar de uma forma construtiva, saudável, respeitosa, né? Isso é muito agressivo, gente. Nossa Senhora. Ui, não gosto nem de lembrar, porque essas coisas você viu, você não desvê, né? Enfim, quando a gente está falando da elaboração desse material, a gente está falando, na verdade, da elaboração das nossas oficinas. O Paulo Freire não escreveu Pedagogia do Oprimido pensando em psicologia escolar. Não, não, lógico que não. Mas eu penso que traz reflexões muito importantes para a gente de como elaborarmos as nossas atividades. Tem até aí, então, um possível processo, um possível método para isso. A gente elaborar, então, a partir daquilo que vem do nosso contato real com a instituição. Que vem, então, a partir dessas situações limite. Quiser traduzir para a linguajar mais familiar da nós da psicologia, a situação limite é a demanda real, naquele sentido mesmo que coloca a gente diante de um impasse. Eu cheguei aqui, eu identifiquei isso, eu tenho que resolver. Não tem para onde correr. Ou eu ignoro e o sintoma ou o problema vai continuar existindo, ou eu vou partir para a ação para resolver mesmo. E aí então essas representações, elas dizem respeito a situações limite reais daquelas pessoas, daquela instituição, daquela comunidade.